Olá, nono ano! Hoje nós vamos falar sobre equações biquadradas. Toda equação do quarto grau, que pode ser escrito na forma de ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, é uma equação biquadrada, tá? Observem que eu tenho o maior expoente aqui da minha equação é 4, né? Depois eu tenho, quando ela for completa, o expoente 2 aqui. Eu tenho que ter os coeficientes A, B e C sendo números reais. E o A precisa ser diferente de zero, porque se eu coloco zero no lugar do A, quando multiplicado por x à quarta, eu deixo de ter esse termo aqui, que faz com que ela seja uma equação do quarto grau. Tá? Lembrando que ela pode ser incompleta também. A gente pode não ter os três coeficientes aí, A, B e C, mas é certo de que o coeficiente A nós precisamos ter sempre, né? Para que ela seja uma equação biquadrada. Vamos resolver aqui o primeiro exemplo para vocês entenderem aí como é a resolução. Observem que ela já está organizada, já está na sua forma geral aí, ó, de coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Só que para você resolver uma equação biquadrada, você tem que fazer com que ela se transforme em uma equação do segundo grau. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Onde tiver o x elevado à quarta potência, eu vou reescrever ele como uma potência aí, né, em que o expoente seja 2. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado de novo, tá? Só fiz a substituição, x à quarta, x ao quadrado, 2 vezes 2 são 4. Regrinha lá da potenciação, né? Potência de potência. Repito a base e multiplico os expoentes. O restante, ó, eu vou repetir, tá? Mas eu ainda não tenho uma equação do segundo grau. Então, agora eu vou fazer uma outra substituição. E sempre vai ser assim. Onde tiver o x ao quadrado, eu vou substituir por y, tá? É essa a minha igualdade. X ao quadrado é igual a y. Então, vou substituir aqui na minha equação. 4 y ao quadrado menos 13y mais 3 é igual a zero, certo? E x ao quadrado virou y. Agora, eu tenho uma equação, ó, de grau 2 e que nós já sabemos resolver. Primeira coisa que nós vamos fazer é tirar os nossos coeficientes, certo? Então, eu tenho a igual a 4, b igual a menos 13 e c igual a 3. Feito isso, nós vamos calcular o valor de delta. Então, delta é igual a b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 169 menos, aqui vai dar 48, né? 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48. Quando eu subtrair, delta é igual a 121. Delta maior do que zero, eu vou ter duas raízes e elas serão diferentes, certo? Então, eu vou calcular as minhas raízes aí. Lembrando que aqui, quando eu fiz a substituição, ó, deixou de ser x, né? Então, passou a ser y. Vou colocar aqui que y é igual a menos b é menos 13, né? Mais ou menos raiz de 121 dividido aí por 2 vezes a, que é o 4, certo? Como a variável que estava sendo usada aqui é y, então agora eu vou colocar quem é o meu y' ou y1. Vai ficar 13 mais 11 sobre 8. 24 dividido para 8, a primeira raiz, então, nós vamos ter 3. A segunda raiz, que vai ser y2, vai ser igual a 13 menos 11 sobre 8, que vai ser igual a 2 oitavos, certo? Vou simplificar aí por 2, então eu vou ter como segunda raiz 1 quarto. Até aí tudo bem, né? Eu resolvi uma equação do segundo grau. Aí agora nós vamos voltar. Eu vou voltar aqui para cima, ó. Porque eu não fiz uma substituição. Eu não disse que x ao quadrado é igual a y. Então agora eu vou trocar novamente, porque eu já encontrei o meu y. Quem é o meu y? 3 e o meu y2 é 1 quarto. Então eu vou substituir aqui, ó. Vou fazer com os dois, tá? Um de cada vez.
para y igual a 3, tá? Que é a primeira raiz aqui. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a y. Se y vale 3, x ao quadrado é igual a 3, certo? E aí, qual é o contrário de elevar ao quadrado? Tirar a raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 3. Como é um número irracional, eu posso deixar aqui dentro da raiz mesmo. E aí, eu já sei que eu vou ter dois valores, ó, duas raízes. O mais raiz de 3 e o menos raiz de 3, certo? Agora, eu vou fazer a outra substituição por 1/4. Para y igual a 1/4. Vou pegar a mesma situação aqui inicial, ó. X ao quadrado é igual a y. Deixa eu separar aqui. X ao quadrado é igual a y. Então, x ao quadrado é igual a 1/4. Contrário de elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 1/4. Então, x é igual a mais ou menos, raiz de 1 é 1, raiz quadrada de 4, 2. Então, ó, eu já tenho as minhas raízes. Nesse caso aqui, a minha equação biquadrada, ela vai ter 4 raízes, ó. Vou escrever aqui quais são as minhas raízes. As raízes são raiz de 3 positiva, o oposto da raiz de 3, certo? Mais meio e menos meio. Então, vamos entender o seguinte. Quando a equação é biquadrada, ela pode ter até 4 raízes, tá? Vamos para um outro exemplo agora, ó. Já está na sua forma geral, x² menos 5x ao quadrado menos 36 igual a 0. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é substituir aqui, tá? Onde tem o x², eu vou substituir por x ao quadrado de novo, tá? 2 vezes 2, 4. É só uma substituição aí sem perda de valor, né? Menos 5x ao quadrado menos 36, que é igual a 0. Repetir o restante. Depois que eu fiz essa substituição, eu vou para aquela outra em que eu transformo essa equação numa equação do segundo grau. Onde tiver x ao quadrado, eu vou substituir por y. Tá legal? Então, vamos lá, continuar. X ao quadrado, então, vai ficar y. O quadrado daqui, eu repito. Menos 5x ao quadrado, y, menos 36, que é igual a 0. Feito isso, vou agora encontrar os meus coeficientes, né? Eu tenho A igual a 1, tenho B igual a menos 5 e tenho C igual a menos 36, tá? Então, vou calcular o valor de delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a 25, né? Menos, com menos daqui vai ficar mais, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36, 144. Então, meu delta vai ser igual a 169. Quando o delta é maior do que zero, duas raízes e elas serão diferentes, não é assim? Então, vou calcular agora as minhas raízes, tá? Como eu estava usando aqui, ó, substituir por y, então a minha variável aqui vai ser y. Y é igual a fórmula de Bhaskara agora, menos b, mais ou menos raiz de delta, né, 169, sobre 2 vezes a. O meu y1, a primeira raiz, vai ficar 5 mais 13 dividido por 2. Eu vou ter 18, 18 dividido por 2, 9 é a minha primeira raiz. Vou para a segunda. y2 é igual a 5 menos 13 dividido para 2, né? Que vai ser igual a menos 8 dividido para 2, que vai ser igual a menos 4. Observe que se fosse uma equação do segundo grau, tá, eu já tinha encontrado os valores aí da variável, duas raízes, sem problema. Mas como é uma equação biquadrada, então eu tenho que voltar, né, lá para aquela substituição que eu fiz aqui no início, ó, para encontrar aí as minhas raízes. Eu disse que o x ao quadrado é igual a y. Como eu encontrei duas raízes, então eu vou substituir
por uma de cada vez, tá? Então, a primeira aqui, para y igual a minha primeira raiz, 9. Para y igual a 9, vamos ver o que nós temos aqui na substituição. X ao quadrado é igual a y, então x ao quadrado é igual a 9. Contrário de elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos a raiz de 9, certo? Então, x vai ser igual a mais ou menos 3. Já ia colocar a raiz, né? É só o 3. Mais ou menos 3. Já encontrei duas raízes, ó, mais 3 e menos 3, tá? Porque elevado ao quadrado vai ser igual a 9. Agora, eu vou fazer com outro, a minha outra raiz, menos 4. Então, para y igual a menos 4. Vamos ver o que nós temos aí. X ao quadrado é igual a y, então x ao quadrado é igual ao valor da raiz, menos 4. Qual é o contrário de elevar ao quadrado? Tirar a raiz quadrada, né? Então, vai ficar x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Só que nesse momento aqui, ó, você vai lembrar que não existe raiz quadrada de número negativo. Não é assim? Então, eu vou colocar aqui que não existe. E aí, o que vai acontecer lá na minha solução da equação biquadrada? Quais serão, né, as minhas raízes? Ó, lembra que eu falei que você pode ter até 4 raízes. Nesse caso, nós só vamos ter 2, que vai ser mais 3 e menos 3. Então, se eu substituir aqui, ó, o x por mais 3 ou por menos 3, vai ser igual a 0, tá? Agora, nós vamos fazer um exemplo, ó, ela é incompleta, você só tem 2 termos aí. Mas, novamente, nós vamos fazer aquela substituição. Onde tem o x à quarta, nós vamos colocar o x ao quadrado, né? Ao quadrado novamente, mais 25x ao quadrado, que é igual a 0. Depois que eu faço isso, nós vamos lá para aquela outra substituição. Vou colocar aqui do lado. Onde tem x ao quadrado, nós vamos colocar y, certo? Então, vou trazer para cá, ó. Vai ficar 5y, repito esse quadrado aqui, né? E aí, depois eu vou ter, deixa eu subir um pouquinho cada claridade, mais 25y, que é igual a 0, certo? Transformei numa equação do segundo grau. Observa que, como ela é incompleta, eu tenho o coeficiente A e o coeficiente B, nós podemos fazer por fator comum. Se você quiser calcular por delta, usar a fórmula de Bhaskara, não tem problema, você vai chegar ao mesmo resultado, tá? Mas como ela é incompleta, eu vou resolver aqui pegando o fator comum e colocando em evidência. Ó, eu tenho y aqui, que também aparece aqui. Eu tenho o 5, que é divisível por 5, e tenho 25, que também é divisível por 5. Então, eu vou colocar fator comum aqui, vai ser o 5y. Quando eu divido 5y ao quadrado por 5y, sobra para mim y, né? Porque 5y vezes y, 5y ao quadrado. Mas, quando eu faço 25y dividido por 5y, y vai cancelar com y. 25 dividido para 5 vai ficar 5, que é igual a 0. Como é um produto e o resultado é 0, então um desses dois termos tem que ser igual a 0. Então, ó, 5y é igual a 0, y é igual a 0 dividido para 5, que vai dar 0. E aí, o outro aqui, ó, que está entre parênteses, y mais 5 é igual a 0, então y é igual a menos 5. Se você prestou atenção lá no outro exemplo que nós fizemos, você já sabe que isso aqui não vai existir, porque a gente vai ter que tirar a raiz quadrada, né? Mas se não, vamos fazer aí para você ter certeza disso, ó. Agora eu vou fazer a minha substituição. As minhas raízes são essa, menos 5 e 0. Onde tem o x ao quadrado, eu vou substituir aí o valor de y, então vai ficar assim, ó, para y igual a 0. Então, eu tenho aqui, para y igual a 0, x ao quadrado é igual a y. Então, x ao quadrado é igual a
zero. Raiz quadrada de zero vai ser zero. X é igual a zero. E não tem mais ou menos zero, tá? Zero é a origem, então tá aí. E o outro, vou colocar aqui, ó. Para y igual a menos 5. Aí vou fazer a substituição, ó. X ao quadrado é igual a y. Então, x ao quadrado é igual a menos 5. X ao quadrado não, né? Vou tirar a raiz, então vai ficar só o x. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 5. Como é raiz quadrada de um número negativo, eu vou colocar aqui que não existe. E aí, já posso escrever as minhas raízes. Na verdade, essa conta aqui, né? Essa equação biquadrada, ela vai ter como raiz apenas o zero, né? Então, a raiz é zero, certo? Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês me mandem mensagem, tá? É muito importante que vocês entendam e consigam resolver bem uma equação do segundo grau, também uma equação biquadrada, visto que é um assunto do trabalho, né? Que a gente vai estar apresentando aí daqui uns dias. Aí vocês resolvam a página 89, tá? Página 89 da apostila. Tem aí 6 equações biquadradas para vocês estarem resolvendo. Dúvidas é só me perguntar, tá bom? Um abraço!